E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente, isso é a minha interpretação, a gente aprendeu a só meter pau. Que o Brasil devassa, é tudo ruim, o agronegócio é ruim, tudo é ruim. O que eu sei pela informação é que a gente é um povo horrível, que vai acabar com tudo. E não tem volta. É isso e que lá a gente fora, ouve, né? a gente aprende, você vai lá fora, assim, eu me lembro que eu fui no Smithsonian Institute, que é um dos maiores centros de pesquisa em Washington. Eu me lembro muito bem, eu era estudante de biologia e a pesquisadora renomada lá que eu conheci, falou assim, até quando vocês vão ficar inundando o Brasil? Porque estava no auge das hidrelétricas. Poxa, e ela me viu, brasileiro, então era isso. Então hoje, você vai lá e fala, e aí, vocês vão continuar acabando com a floresta? E aí você, poxa, e a gente vai assumindo isso. E a gente não é capaz de falar assim, para. O nosso código florestal é 10 vezes melhor que o seu. Nós temos muito mais. Mas é bom porque eu não sabia disso, é bom eu saber. É o melhor do planeta. Assim, não existe nada melhor. Agora, não existe outro lugar do planeta. Agora tem assim. Coisas boas e tem coisas ruins. Olha lá para onde que eu queria chegar. A gente aprendeu a meter pau no Brasil. O Brasil desvasta. Peraí. Não é tudo isso. Por que a gente tá só aprendeu? A gente nasce, acho que é lobotizado a falar que o copo tá sempre meio vazio. A gente nunca olhou meio cheio. Qual é o problema disso para a fauna? É que a gente nunca investiu tempo em discutindo um cenário positivo. A gente sempre fala que a gente está acabando com os bichos, está em extinção. E quando eu tiver muitos bichos, o que eu faço? Ah, mas isso não está lá, não chegou lá. Tô falando em excesso. Excesso. Aí, Aí, qual é o problema? Quando eu tenho um excedente, eu não sei o que fazer. Mas como assim? É a hora que entra o conflito com fauna. Aí entra na parte que eu queria chegar. Eu quero evitar usar a onça, porque a onça termina de um cenário muito mais polêmico, mais difícil as pessoas até assimilarem. Mas eu posso usar porco do mato. Queixada. Porque o queixado é super importante. A tese de doutorado da Ana... Explica pra gente o que é o queixado. É um porco do mato, tá? É um porco grande, um porco do mato preto. Ele vive em bando de até 300... O pessoal come o queixado? Brasileiro, ele é um porco do mato, nativo no Brasil. Tá? A carne dele é usada pra... Ainda pode ser caçado. Não, pelo amor de Deus. Mas Poderia. Poderia? Em algumas regiões, sim. É isso que a gente tá falando. Vamos chegar lá. Vamos dizer um porco. Tá bom. Porco selvagem. O porco selvagem. O porco é tão importante para a onça, por exemplo, que o doutorado da Ana Tereza de Almeida Jaco, minha esposa, que tá lá vendo a gente. Oi, Tereza. Tereza, só para provocar. Ana. Desculpa, Ana. O doutorado dela foi com queixada. Foi na época que eu estudei presa, a gente estudou presa e predador. Fizemos um trabalho junto, mas ela definiu a tese dela com queixadas e eu com as onças pintadas. E a gente queria estudar presa e predador. Falou assim, poxa, eu preciso dos dois no ambiente. Nos dois. Independente se é um parque nacional ou uma fazenda, eu preciso de ter a comida e eu preciso ter o predador. E preciso de ter a casa, né? Então a reserva legal está garantida por lei, mas eu preciso do queixada e eu preciso da onça. E eu sei que eu tenho a casa, eu preciso da comida, e a onça só vem quando eu tiver esses dois. O que a gente descobre? Em área de lavoura, o queixada aprende a comer principalmente o milho. Ele adora o milho. Milho e mandioca. Se eu tiver uma chacrinha, mandioca. Ele vai lá e acaba com a mandioca uma vez. Porque ele vive em bandos grandes. Ele acaba mesmo? Assim, numa noite ele consegue... O que a Ana aprendeu na tese dela? Que se eu tiver uma propriedade de até 50 hectares de milho na nossa região lá, a pessoa não colhe uma espiga. Acaba. Então, os grupos que tinham lá, eles são capazes de dizimar a sua produção. Moral da história, esse porco jamais vai viver em áreas de pequenas propriedades. Vai ser exterminado. Tanto que ele entrou para a lista de ameaçada de extinção aqui, por causa do Sudeste, né? De São Paulo, tudo onde não tem. Mas no Norte, no Pantanal, no Centro-Oeste, tem em abundância e as populações estão crescendo absurdamente. Tem comida à vontade. Mas olha que interessante. O que eu falei? Estão crescendo absurdamente. Quando você fala isso num ambiente de jacaré, fala assim, mas você está querendo, você falou que dá prejuízo, está querendo proteger o agricultor. Eu falo assim, não, escuta, são dados científicos. Tem trabalhos hoje, estudos mais pesados e focados em um queixado aconteceu no Parque Nacional das Emas recente ali, liderado pelo Gonzalo, que é um pesquisador da área, com mestrados defendidos nessa área, mostrando que os queixadas, que são esses porcos, a população está crescendo, está em volta do Parque Nacional, a população, nós estamos falando de mais de 5 mil indivíduos ali, numa área muito pequena,
E estão crescendo por causa da produção de milho. Por quê? O bicho aprende a comer milho, a população começa a crescer, vamos dizer, quando você está saudável e bem alimentado, você reproduz melhor. Claro. E aí, você não tem preocupação de andar grandes áreas, você começa a concentrar ali e começa a reproduzir, e já vira numa praga na visão do agricultor. A questão então, no cenário que era ruim, que aqui é péssimo, já foi extinto, e lá era ruim, tinha pouco, começou a aumentar muito quando a pecuária saiu e a lavoura entrou. E o milho entrou. Queixada aprendeu, a população começou a crescer.